Saudações, pessoal, tudo tranquilo? Tá? Firme, forte, estudando bastante, né? Tudo na paz, lembrando, eu tô sem máscara, a gente está num ambiente seguro aqui, né? Tô sozinho, né? Ok? Tá? Então, de antemão, aí fique tranquilo, tá? Estou seguro aqui, tá bem? Então, um forte abraço para você que está com a FICO nos estudos comigo. Meu nome é Marcelo Galvão e você está na disciplina de quê? De História, junto com a gente. E o tema da aula de hoje é esse aqui, ó, o iluminismo se espalha. O iluminismo se espalha por onde? Pelo mundo. Né? Isso aí é pelo mundo completo, principalmente o mundo ocidental. Tá? As ideias iluministas, então, estavam presentes nessa relação. Aí. Só não esquece de dar o like na aula, de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade que está rolando dentro do mundo Arte-SEB-ON. Tá bom? Forte abraço, vem comigo. Antes da gente começar a aula, eu vou só dar uma pincelada em um filósofo inglês. Tá? Ele pensava um pouco diferente, né? A ideia dele mais é voltada para a relação das finanças, né? Da economia. É isso aí, tá? Então, um beijão para você, tá? Que está conosco, que está se aplicando fielmente nas aulas, tá bom? Então, pessoal, Adam Smith viveu no século XVIII. Lembrando, esse indivíduo aqui, ele era inglês, tá? Então você vai lembrar desse detalhe aqui, ó, inglês, ok? Adam Smith, então, viveu na Inglaterra, ele era político e economista também. E ele tinha uma ideia, né? Ele era defensor do liberalismo clássico, né? Dessa liberdade econômica. E, como tal, ele estava presente, tá? Naquelas transformações que a Inglaterra passou. Né? A Inglaterra foi pioneira na Revolução Industrial, né? Você lembra desse fato aí, a Revolução Industrial que transformou as relações produtivas da humanidade e também a relação trabalhista, né? Então, a Inglaterra como pioneira, e ele defendia essa ideia, tá? Então, as atividades produtivas para Adam Smith eram um ponto fundamental, ok? Então, Adam Smith defendeu o quê? O liberalismo econômico. Tá? Então você vai, tem aqui só a siglazinha, mas você vai colocar aí, econômico, toma nota no teu caderno. Não anotou ainda? Vou te dar um tempo aí para te anotar tranquilamente, certo? Beleza? Deu aquela anotada, tá? Então, defender o liberalismo econômico. Professor, como é isso? O seguinte, para ele, não cabia ao Estado estar interferindo diretamente na economia. Não. Por quê? Por que o Estado tem que intervir diretamente na economia da nação? Isso é estranho, né? Ora, professor, então o Estado, na pessoa dos governantes, ele não pode intervir na economia? Ué, eu já ouvi dizer que o presidente, aqui no Brasil, por exemplo, em alguns momentos ele teve que intervir. Pessoal, há casos e casos. Prática e teoria, e você tem que vivenciar o momento histórico. Né? Atualmente, o governo está intervindo na economia, claro, século XXI, a gente está no ano de 2020, não é isso? O governo, de certa forma, ele está adentrando em certos pontos econômicos. Para quê? Para tentar regular a economia, caso excepcional. Mas na prática isso é bem diferente, tranquilo? Lembra dessa relação, há casos e casos. Momento histórico vivenciado dentro da sociedade. Tranquilo? Então é nesse sentido que a gente vai trabalhar. Lembra dessa questão. As fontes produtivas, as atividades produtivas estão onde? Estão aqui, ó. A riqueza da nação é na indústria e na manufatura, né? Então a Inglaterra vai dar esse passo a mais, ser a pioneira, baseado nessas ideias aqui do Adam Smith, que é diferente lá daqueles fisiocratas franceses, né, que pensavam que a terra é que era o único bem produtivo e que gerava riqueza para a nação. Beleza? Tranquilo? Fizemos essa pincelada aí nesses filósofos iluministas, né? Vocês lembram de alguns pensamentos dele, John Locke, que também era inglês, dos direitos naturais, né? Estão lembrados? Do Montesquieu, francês, da divisão tripartite do poder. Bacana isso aí. Amo demais esse pensamento. Acho brilhante esse pensamento de Montesquieu. Sou fãzaço disso, né?
divisão tripartite do poder e principalmente nosso modelo republicano, né? Eu sou fã da república, cara, né? Os romanos tiveram uma ideia bacana, amo demais, república, muito interessante, tá? Depois você dá uma pincelada aí, né? Uma relembrada daqueles conteúdos lá que você vê no sexto ano, né? Sobre Roma, sobre a construção da república, muito bom, né? Falamos também de Voltaire e a liberdade de expressão, bacana demais, excelente, cara. Falar aquilo, expressar o teu pensamento sem medo que alguém vai te torturar, que alguém vai te prender, que alguém vai cercear a tua liberdade por isso. Pensamento de Rousseau, todo mundo nasce bom, a sociedade o corrompe, né? Mas nem sempre a sociedade pode te corromper. Não deixe isso acontecer. Por quê? Porque nós vivemos em uma sociedade igualitária. Todos têm direitos, todos podem buscar a felicidade. Certo? Tranquilo? Lembra desses pensamentos, lembra desses filósofos iluministas e vê que dentro da nossa Constituição Federal brasileira de 1988, né? Nossa Constituição Federal aí já tem mais de 30 anos, e mesmo assim está presente o quê? Os pensamentos iluministas dentro da sociedade. Tá? Eu queria abrir aqui um parênteses contigo, o seguinte, meu amigo, minha amiga, um detalhe legal aí para ti, cidadão, né? Quem é o cidadão aqui é importante a gente lembrar, quando a gente fala dessa questão que o iluminismo começa a se espalhar pelo mundo, é bom que a gente veja o seguinte, o cidadão, quem é ele? Né? O cidadão é uma pessoa que tem direitos e deveres dentro da sociedade, né? Ou seja, ele tem direitos e deveres políticos dentro da sociedade, esse é o cidadão, certo? Então você que está vendo essa aula, se considera um cidadão brasileiro, você tem deveres para com a sociedade, você tem direitos dentro da sociedade, direitos políticos também, né? O conceito de cidadão hoje é diferente do conceito de cidadão lá na Grécia, né? Claro. Então são dois pensamentos aí, né? O cidadão grego era aquele que era filho de pai e mãe ateniense. Diferente, né? O cidadão brasileiro, no caso do Brasil, né, que é um país onde nós vivenciamos as nossas relações sociais, é aquele indivíduo que tem direitos e deveres políticos dentro da sua sociedade. Tá? Então, nesse sentido que você vai priorizar essas questões, certo? Pensa nisso comigo, tá? E o patrimônio público, é bacana, né? Aí o conceito de república, lá de Roma, né? Res, né? Aquela coisa pública, né? A república é aquela coisa pública, aquela coisa que pertence a todos dentro da sociedade. A república e o patrimônio, lembra disso? O patrimônio público é aquele que pertence a todos. Pertence a mim, pertence a você que está aí acompanhando a aula, certo? Então você vai lembrar desses dois pontos aqui. O cidadão tem direitos e deveres políticos para com a sociedade. Você tem direitos, você tem deveres dentro do nosso ordenamento jurídico e da nossa nação brasileira. E o patrimônio público é aquilo que pertence a qualquer pessoa. Lembra lá do Rousseau, da questão da igualdade, da questão da sociedade, né? Okay? Então o patrimônio, todo mundo pode usufruir dele. É público, pertence a mim, pertence a você também, tá? Então, fique feliz porque você faz parte de uma sociedade onde a liberdade de expressão é defendida, onde você tem direitos, você tem deveres políticos. Por quê? O iluminismo se espalhou a partir do século XVIII, mas ele está presente no século XX, em nosso meio e na nossa sociedade, tá bem? A gente se vê na próxima aula. Não me esquece de fazer as atividades, ok? Que atividades? Aquelas ainda do caderno 1, você vai fechar o pensamento, você vai estar dando uma olhada na agenda. Para quê? Porque lá vai ter uma relação de exercícios para te praticar esses nossos estudos. Tá bom? Um forte abraço, a gente se vê na próxima aula. Não esquece de dar o like, tá bom? Beijão, tchau, tchau, fui!